A paz do Senhor Jesus, que tem o imenso prazer de falar com todos vocês, é o seu irmão, em Cristo Jesus, o presbítero José Maria. Hoje quero falar aqui em segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. E ele diz assim: Amados, escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da aparição e da perdição dos homens ímpios. Mas, amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda ou não atrasa a sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Olha só, vamos aqui analisarmos bem, serei breve. Apóstolo Pedro está fazendo uma recapitulação de alguns mandamentos, alguns avisos concernente ao sinal da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E um dos sinais é sobre os escarnecedores, os zombadores, os incrédulos, aqueles que acham que o que nós estamos falando, aquilo que nós acreditamos, o que está escrito nas profecias da palavra de Deus, elas são tardias, estão demorando. Não. E os escarnecedores, eles ficam relatando sobre a criação, sobre a existência do mundo. Eles querem dizer, desde que eles se conhecem como gente, já existiam. Só que a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou a terra, e tudo isso pelo poder da sua palavra. Você vai no livro de Gênesis, está ali relatado que Deus, ele planejou no seu coração
criar todas as coisas. Deus preparou o solo, Deus criou árvore frutífera, animais, bestas feras, tudo isso para trazer a sua imagem e semelhança, que foi o homem, Adão. Antes de Deus criar Adão, Deus ele pensou numa comodidade, acomodar Adão. É como se uma mulher estivesse grávida e preparasse um enxoval, o quartinho, o berço, a manta, todos os apetrechos que atendesse à necessidade daquela criança. Então Deus criou todas as coisas, os animais, os frutos, as árvores frutíferas, todos os frutos, criou a água potável, criou o jardim. Deus foi criando tudo para quando tivesse tudo pronto, ele criar um ser semelhante a ele. E Deus criou o homem e colocou, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E aqui está falando que na vinda do Senhor, alguns sinais que antecedem a sua vinda, viriam homens escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. São os homens beberrões, cachaceiros, que não têm compromisso com Deus, incrédulos, materialistas, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda, ou seja, da volta de Jesus? Que os pais, aqui, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui no versículo de número 5, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água. Quer dizer, a terra foi tirada da água. Quer dizer que a terra era toda coberta por água. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, embaixo, as águas cobria a terra, o solo que hoje nós pisamos. E aqui, e no meio da água subsiste, entendeu? Pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Estou falando na época de Noé, que novamente o planeta Terra foi coberto com água. As pessoas morreram afogadas. Só sobrou 8 pessoas para Deus iniciar novamente novamente a criação, estender os 3 filhos de Noé, Sem, Cão, Jafé e as suas 3 noras. Ali foram novamente povoado o planeta Terra. E aqui os zombadores, escarnecedores, eles ignoram isso. E agora diz que o Senhor, ele não demora a sua vinda, ainda que muitos a tenham por tardio. Por que Jesus ainda não veio? Porque ele não quer que ninguém se perca, mas que tenha o conhecimento da verdade. Deus quer que a sua família seja salva, liberta. Deus se preocupa com a sua família. Deus se preocupa com a gente, tá bom? Então, esses escarnecedores estão aí para tentar roubar a nossa fé. Um abraço, fica com Deus. Amém.